Evangelho de Lucas, capítulo 9, nós vemos que Jesus ali ele passava por uma aldeia de samaritanos. Quando os samaritanos não o recebem, os judeus que já não se davam com os samaritanos, viram ali uma deixa, né? Quiseram usar Jesus ali para sua desavença pessoal e disseram: Senhor, o Senhor não quer que a gente faça como Elias, que orou e caiu fogo do céu para vos consumir? E o Senhor Jesus ele responde: vocês na verdade andam comigo, mas não sabem de que espírito que eu tenho, porque o Filho do Homem não veio para destruir, mas veio para salvar. Nisto, mais para frente, ele se aproxima e diz, encontrando com pessoas, perguntando se essas pessoas queriam segui-lo. E o primeiro que passa, na verdade, ele vê os milagres que Jesus tinha feito e ele fala: Senhor, permita-me que eu te siga. Mas Jesus ele responde que as raposas elas têm as suas tocas e as aves têm o seu ninho, mas o Filho do Homem ele não tem onde reclinar a cabeça. Mais para frente ele chama outro e esse outro responde: Senhor, deixa primeiro eu sepultar os meus pais. Mas Jesus responde: deixa que os mortos sepultem os mortos, vem e segue-me. E outro para frente chega e diz para Jesus: Senhor, eu ainda vou te seguir um dia, mas só espera aí que eu vou avisar o pessoal lá da casa. Jesus responde para ele: todo aquele que bota a mão no arado e olha para trás, ele ainda não está apto para servir no reino. O que me chama a atenção é essa analogia da mão no arado. Nós sabemos que o arado não é tal como conhecemos hoje, e sim era uma peça de madeira grande que um boi ou um jumento arrastava. E era necessário naquele quem estava ali no comando do carro que ele fixasse, seja uma árvore ou uma pedra, e direcionasse esse animal. À medida que ele olhasse para trás, com certeza esses sulcos que são feitos na terra pelo arado, eles iriam se desalinhar. Então, como se Jesus quisesse trazer para uma atmosfera espiritual, que se a pessoa ela olha para trás, ela vai entortar o caminho, ela vai ficar desfocada. E o que seria esse olhar para trás? Muitas das vezes nós somos nostálgicos, né? Nós olhamos, quem já é da década de 80 para frente, aquela época era boa, isso sim que era música. Olha como que o futebol era bom nessa época, né? Os bailes antes não eram essas coisas que tem hoje. Mas na verdade, em Eclesiastes, no capítulo 7, no versículo 10, diz que se você disser que os dias passados são melhores do que os atuais, você não seria inteligente em dizer isso. Porque na verdade o que remonta a nossa mente, né, são só as partes boas. Nós não conseguimos perceber de fato as partes ruins como era o mundo. Fora que muitos nessa época eram crianças, então você não tinha uma responsabilidade que você tem hoje. E isso leva a pensar que muitas das vezes sim, os dias eram melhores. Mas esse não é o foco da mensagem. O que eu quero trazer é que muitas das vezes o seu passado tem te impedido de avançar no reino. Às vezes você tem pensado em relacionamentos que não deram certo, em casamentos que não deram certo, em escolhas, mudanças que você fez e até hoje talvez te atormentam, em decisões que você tomou. E mesmo ministerialmente numa igreja, às vezes você pensa: nossa, eu já poderia estar melhor, eu já poderia ter um ministério mais profícuo, eu já poderia ter um emprego melhor, eu já poderia estar melhor. Como aquela brincadeira que as pessoas falam de final de ano, que os tios, as tias ficam comparando: nossa, o seu primo, a sua prima passou nesse concurso e tal. Então talvez o teu passado te atormenta, e as demandas que você leva para Cristo sempre são
em voltas do teu passado, a sua oração não muda. E o que Jesus está pedindo para você é que ele já tem entendido. Não é o muito falar que vai fazer Deus agir na tua vida. Então prossiga, adore. Não fique se lamentando. Não fica com essa oração repetida. Deus ele tem cuidado do seu passado, do seu presente e do teu futuro. Mas foque em Cristo. O nosso alvo é Cristo. Não fique calculando. Quando Jesus faz o milagre, quando ele expulsa o demônio ali, os gadarenos, as pessoas elas ficaram espantadas. Elas viram o milagre que o Senhor realizou, mas eles pediram: afaste-se da nossa aldeia. Eles reconheceram que Jesus era o Filho de Deus, eles reconheceram que Jesus fez o milagre, mas eles achavam que Jesus ele dava prejuízo. Se nós analisarmos uma média de um porco, deve ser de 30 a 400 quilos, claro que depende da raça, depende de outros fatores, mas se a gente fazer uma média, um porco de 30 quilos, né, a R$20 o quilo do porco, vamos fazer uma média, daria R$600, 2.000 porcos, aproximadamente R$1.200.000, isso nivelando por baixo e colocando num câmbio de hoje em dia no Brasil. Então eles calcularam que era um prejuízo muito grande. Talvez você tenha calculado: o que eu vou perder se eu servisse Jesus? Vou perder popularidade, vou perder a satisfação para minha carne que eu estou livre para fazer no momento, vou sofrer perseguição, não vou ser mais a pessoa da resenha, a pessoa da galera popular. Talvez os teus pensamentos, você conhece a palavra, sabe que este é o único caminho, mas o teu passado tem te impedido de tomar essa decisão. Então, meu querido, minha querida, eu venho te dizer: confie em Jesus. Como diz aquela frase, o resto eu te explico depois. Só confia. Toma posse da tua fé. Mais para frente você vai ver que você tomou a melhor decisão da tua vida. Que Deus nos abençoe.